Bem-vindo ao Music Flow Business. Neste quarto episódio, eu vou entrevistar um cara sensacional, um talento capixaba. Ele, capixaba, cantor, compositor, instrumentista, nasceu numa família de músicos. Iniciou seus estudos na música com a clarineta por volta dos 15 anos. Logo ingressou na FAMES, Faculdade de Música do Espírito Santo. Toca na noite da Grande Vitória, atuando como cantor e também instrumentista. Faz voz e violão com um repertório baseado nos clássicos da MPB e da Bossa Nova. E está lançando um novo álbum. Com vocês, Marcos Paulo, seja bem-vindo. Obrigado, meu irmão. Alegria estar aqui com você, cara. Que alegria. Estava esperando muito por esse dia. Para quem não sabe, a gente tem uns anos, né? Tem uns aninhos aí Uns na aninhos. estrada. Tenho acompanhado o seu trabalho e isso tem sido um motivo de muita alegria. Não só porque eu te conheço já há vários anos, conheço a sua família, né? E como a frase clichê que eles dizem que filho de peixe, peixinho é, isso é verdade. Você vem de uma família de músicos, excelentes músicos, e que tem deixado um legado capixaba para a música capixaba. Para iniciar esse nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse um pouco como é que foi o seu início com a música, porque você vem de um berço musical. Mas como foi isso? Isso foi motivado pela família? Ou você foi abraçado pelos sons que você ouvia na casa? Ou isso foi incentivado pelo seu pai? Como é que foi isso para você? Fala pra gente. Primeiramente, de antemão, muito obrigado, Marciano, pelo convite. É o primeiro podcast que eu faço parte. Estava muito ansioso para participar. Obrigado mesmo pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Bom, eu nasci num berço musical, né? Totalmente musical. A música na minha família, como você leu, fez essa introdução, ela começou com meu avô, né? Com Antônio Paulo, um africaninho. Começou com ele, um multi-instrumentista. E dos filhos, todos também tiveram contato com a música, né? Até minhas tias também. Meu pai e meus tios, o Almir Paulo e o Toninho, foram que seguiram nessa carreira de música, assim como meu pai também, profissionalmente, né? E foi exatamente isso que você falou. Eu fui envolvido pela música pelo que eu vi e eu via, né? Vendo meu pai tocar. Meu pai sempre, desde criança, meu pai me levava para os lugares sempre que possível que ele tocava. Então, eu nasci vendo e ouvindo muita música boa, né? Muito jazz que eles tocavam, chorinho, enfim. E eu fui totalmente envolvido pela música desde a minha infância, né? E de maneira muito natural, eu fui tendo contato ali com violão. O primeiro instrumento que eu tive contato, um violão que tinha lá em casa do meu irmão. E de maneira muito natural foi acontecendo. Eu não tive aquele start de agora eu vou começar na música, meio que sempre estive nesse ambiente. Com qual idade você teve o primeiro contato com o instrumento? Qual foi o instrumento? Então, o violão, ele veio de maneira muito natural, como eu falei. Mas por volta dos meus 14, 15 anos, foi quando eu comecei a estudar a música de maneira formal mesmo, né? Que aí eu falei pro meu pai que eu queria mesmo e a partir daí eu tive que estudar mesmo a teoria musical. Aí eu entrei na FAMES, a Faculdade de Música do Espírito Santo, e aí eu comecei a estudar música de maneira formal, né? Meu primeiro instrumento mesmo foi a clarineta, que eu estudei a teoria, toda a parte técnica. E aí eu comecei por volta de 15 anos. Logo depois, ali com os meus 20 anos, eu fiz a prova para a banda de música do Exército, onde eu atuei como clarinetista, fiquei durante 6 anos. Né? E nesse meio tempo também veio o saxofone, né? Por ele fiquei transitando ali da clarineta para o saxofone, que são trabalhos que eu faço até hoje, né? A sua história é uma história assim
um pouco diferente, que eu costumo dizer aqui sempre, a maior escola de música do mundo. Entrevistei muitas pessoas e tenho um contato com muitos músicos. Vou te dizer que grande parte deles diz assim: comecei tocando na igreja. Mas você vem de um berço musical. E foi um pouco diferente para você, porque você primeiro teve dentro de casa a referência musical, porque você tinha um pai profissional, músico, né? E aí depois você vem tomar essa decisão de iniciar os estudos musicais, diferentemente que não iniciou dentro do berço da igreja musical, né? Que é um lugar que dá essa oportunidade da gente desenvolver esse trabalho, né? Depois que você já tinha esse primeiro contato com a música por influência da família, que você veio a participar de experiências musicais religiosas, né? Foi esse primeiro passo. Mas, Marcos, você tem tios profissionais, pai como referência profissional. Como foi essa decisão para você em falar assim, eu vou viver de música? Isso já foi de cara? Já foi o primeiro passo? Não, ó, tô estudando aqui 14, 15 anos, não, eu vou ser músico. Ou tinha indecisão sobre o trabalho profissional com a música? Então, eu costumo dizer o seguinte: eu nem sempre vivi exclusivamente da música, mas também nunca consegui viver sem ela, né? Eu tive duas experiências, a primeira foi na banda do Exército, na banda do 30º Batalhão de Infantaria do Exército, localizado em Vila Velha. E depois disso, a minha vida mudou pra caramba, assim, foi pra um outro lugar, que eu fiquei 8 anos na ArcelorMittal, como mecânico industrial na ArcelorMittal. E sempre paralelo a tudo isso, tocando, né? Tocando. O desejo de viver de música sempre existiu. Sempre existiu. Mas há 4 anos atrás eu decidi mesmo viver exclusivamente da música, né? Fiz um acordo lá na empresa que eu trabalhava e estou vivendo há 4 anos exclusivamente de música. Isso, isso foi uma decisão realmente pela paixão ou foi pela oportunidade que você viu no mercado? Como é que foi isso aí para chegar a esse momento de estar numa grande empresa e falar assim, rasga aí a CLT, que agora eu vou ser músico. Como é que foi? Como é que era esse sentimento seu? Porque hoje a gente tem muitos músicos com indecisão realmente se fica atrelado à CLT ou se vai viver literalmente de música. Você abre mão de uma multinacional para viver de música, Marquinhos. Como é que foi isso? Me diz aí. É, muitas pessoas não entendem, né? Mas sabe aquele momento da vida que você precisa fazer algo por você? Eu acho que ao longo desses anos eu fui amadurecendo isso dentro de mim, né? E chegou um momento que eu falei, eu preciso fazer isso por mim. Eu mereço isso, sabe? Eu preciso disso. Eu preciso experimentar, eu preciso viver isso. É o tipo de atitude que você quer literalmente experimentar, né? Você só vai adquirir tais experiências se você se jogar mesmo de corpo e alma naquilo. E como a vida toda, poxa, pela história da minha família, né? Meu avô, meu pai, meus tios, meu irmão mais velho também, que é músico profissional, saxofonista, que inclusive me influenciou muito na questão de cantar, porque a minha família, meu avô, meus tios, meu pai, eles se especializaram muito na questão do sopro, né? Saxofone, clarineta, mas o meu irmão tinha um quê de cantor. O Paulinho, ele toca saxofone, mas ele também sempre gostou muito de cantar. É o esquerdinha? É o Esquerdinha, que você conhece. Marciano é agregado da família, né? Sabe tudo. Rapaz, tocar ao contrário, igual ele toca aquele violão, eu não esqueço não de como é O que violão é. que eu comecei a futucar ali era dele, que ficava lá em casa, e aí, com as cordas tudo invertidas, e eu tinha dificuldade de aprender assim e tal. Mas eu vi ele cantando, e ele canta muito bem, e meio que eu me enveredei
pelo canto também, por vê-lo cantar, né? Mas a decisão de, como a gente estava falando, de viver de música mesmo, exclusivamente de música, foi uma decisão que eu tomei por mim, né? Pela paixão que eu sempre tive dentro de mim pela música e meio que não teve como. Em algum momento da vida eu sabia que eu ia. Eu sempre tive essa sensação que em algum momento da vida eu sabia que eu ia viver exclusivamente da música, sabe? Partindo aí, você tomando a decisão, né, de viver literalmente de música, qual foi os primeiros passos que você deu? Olha, eu tive um tempo para me organizar. Eu acho que os primeiros passos foram esses, de me preparar, né? É, psicologicamente, de, sabe, ter aquele tempo de você se preparar o máximo possível pelos imprevistos que viriam. Eu não sabia exatamente o que era viver exclusivamente da música até então, né? E eu acho que eu tive um bom tempo para me preparar financeiramente, psicologicamente, para realmente sair da empresa, tomar a decisão de... E quando eu lembro que quando eu cheguei na sala do meu supervisor, na empresa, que rolou esse acordo, né? O meu supervisor falou para mim, cara, porque todos sabiam que eu trabalhava com música lá, né, também. Ele falou, cara, eu sabia que uma hora, mais cedo ou mais tarde, isso iria acontecer. E ele, poxa, foi legal porque ele me deu uma força, me incentivou, né? O gerente também, conversaram comigo, me deram. Gostaram da atitude que eu tava tendo também, né? De seguir o meu sonho, né? De seguir esse caminho, de trilhar o caminho do meu sonho, da minha paixão, entendeu? Então me preparei bastante, não foi uma decisão tomada de uma hora para outra, assim, simplesmente. Ah, vou sair, vou. Não. Eu tive esse tempo onde eu me preparei, pensei muito nas coisas, nessa decisão, até chegar ao ponto da decisão. Eu sempre fui muito pé no chão com isso, sabe? Você já tinha os contatos de trabalho, você já tinha um produto musical, como é que era isso? Você já estava fazendo o seu trabalho com voz e violão, você já tocava com algumas bandas, alguns grupos, como é que era isso nessa transição aí? Eu sempre atuei na música, né? Tocando em eventos, cerimônia de casamento, fazendo voz e violão. Só que não é a mesma coisa. É muito diferente poxa, acordar e falar, cara, eu tô na música de corpo e alma, eu vivo disso, eu pago as minhas contas com isso, né? E tudo mais. É totalmente diferente, né? Mas em paralelo aos empregos formais que eu já tinha, eu sempre estive trabalhando, né? Com música, participando do máximo possível de, de coisas que eu podia com a música, né? Engraçado é que o Marcos Paulo, cantor e compositor, quando surgiu, quando eu decidi realmente seguir essa carreira de cantor e compositor, muita gente não sabia que eu tocava violão, muita gente não sabia que eu tinha composições, porque eu tenho dois caminhos dentro da música, né? Tem o Marcos Paulo, instrumentista, que é o clarinetista, o saxofonista, que acompanha outras bandas, né? Outros artistas, e tem a figura do Marcos Paulo, literalmente o cantor e compositor. E esse Marcos Paulo, cantor e compositor, ele sempre existiu, mas ele surgiu depois, em 2018, quando lancei os meus primeiros singles. O primeiro, Quando o Sol Nascer em Nós, e ainda em 2018 eu lancei o segundo single chamado Sem Piedade para Amar. E aí muita gente, poxa, mas você não tocava clarineta, não tocava saxofone, agora você tá cantando, tocando violão. Então foi muito bacana também essa transição dentro da música, né, cara? É ao contrário de quem já te conhecia, que já sabia que o cantar para você já era Sim, o fim, né? sim. Que músico é para Tava ali o você tempo todo. é uma ferramenta de complemento, né? Sim, Até porque você tem uma afinação muito boa, isso é perceptível e é elogiado por muitos músicos, né? Eu acredito que vem justamente dessa dedicação do exercício de sopro que você vem. Eu observo sim. que muitos músicos que cantam, que tocam instrumento de sopro,
tem uma afinação vocal diferenciada. Eu não sei se você já observou isso, mas eu observo bastante. Lá na escola nós temos o maestro Jadson, que ele é multi-instrumentista, toca vários instrumentos de sopro, e ele tem uma afinação, eu falo assim, cara, tem um autotune aí dentro de você, não tem como, né? Então eu observo que isso agrega, né? Não só a parte da afinação, mas também com o conhecimento musical. Porque eu observo grandes cantores, Marcos, que têm o dom, mas não têm um conhecimento. E como você é músico, você pode agregar o seu conhecimento musical, né? Não só ficar dentro de uma intuição, porque Uhum. você consegue colocar uma sétima na voz, você sabe o que é, mas não é somente intuitivo. Pode também somar junto com os arranjos dos instrumentos, a harmonia que vai favorecer a sua voz também, né? E eu vejo isso uma grande vantagem entre o cantor que conduz bem um instrumento. A gente tem como referência, eu não vou citar, que eu sei que você vai citar daqui a pouco, que são as suas referências, que são grandes músicos com conhecimento vasto em harmonia que desenvolve bem a técnica do canto, né? Sim. Interessante você falar sobre isso, porque assim, eu sempre fui muito curioso com a música, né? Daí talvez eu acho que esse lance de tocar vários instrumentos, né? Eu comecei com a clarineta e depois, poxa, fui pro sax, toquei, fiquei muito tempo com sax alto. Aí depois eu comprei um soprano, comecei a tocar o sax soprano, tenor, o violão, né? Que eu comecei, na verdade, o violão, eu sempre foi o instrumento harmônico de harmonia que eu escolhi para poder me acompanhar, porque eu sempre gostei de cantar. Mas é legal esse raciocínio do instrumentista que canta, porque eu escuto coisas muito variadas, né? Apesar de estar cantando, né? De estar atuando como cantor, mas eu tenho uma questão de ouvir muito música instrumental. Então talvez isso de alguma forma favoreça na questão da minha interpretação. Porque o instrumentista, né, a pessoa que é puramente instrumentista, que tem as referências musicais do instrumental, ela tem um raciocínio melódico das coisas, uma referência melódica das coisas que elas escutam, né, os fraseados, né, seja instrumento de sopro, instrumento de corda, né, enfim. E o cantor, ele também tem as referências de canto que ele escuta. Então, meio que nessa vivência de tocar e cantar, existe algo que se mescla, né, nesse meio termo ali. Então, quando eu estou cantando, querendo ou não, eu tenho também referências melódicas, que mesmo que intuitivamente, surgem ali na minha forma de interpretar, do lado instrumental. Então, meio que eu consigo partilhar isso, entendeu? Isso é muito bacana. E vice-versa também, quando eu tô tocando coisas que eu escuto de vozes, né? Também, que eu escuto de referências de canto. Isso é muito legal na hora da interpretação. Muito bom mesmo. Marcos, você gravou 2 singles Isso. e agora está lançando o terceiro álbum, O Luar. Vamos falar dessa primeira experiência, desse primeiro single. Sim. Foram composições autorais também? Isso. O primeiro single chama-se Quando o Sol Nascer em Nós, lançado em 2018, uma música de minha autoria. Tá? No mesmo ano eu lancei Sem Piedade para Amar, um segundo single, né? Eu tive a participação nessa música Sem Piedade para Amar do André Neiva, Olha, contrabaixo, e do Cláudio Infante na bateria. Foi produzido no Estúdio A, em Vila Velha, até mandar um abraço para ele. Com certeza ele vai assistir esse podcast. Um abraço, um beijo para você, André Dalmas, que é meu produtor musical, grande tecladista, arranjador, um querido amigo que produziu. Todos os meus trabalhos eu produzo com ele, né? Até porque ele entende muito essa questão, a minha visão musical, ele também gosta das coisas que eu gosto de escutar e tal. E esses 2 singles foram lançados em 2018, Quando o Sol Nascer em Nós e Sem Piedade para Amar. e foi todo gravado aqui no estado? Gravado lá no Estúdio A em Vila Velha, tudo aqui. Os Tá músicos vieram.
Isso. Foi muito legal esse encontro com o André Neiva, por exemplo, e o Cláudio Infante, Sim. que eles vieram pra cá num show pra tocar com o Jorge Vecilo, né? Num show que aconteceu em Vila Velha. E a gente entrou em contato com eles anteriormente. E no dia do show, a gente foi lá no hotel, né? Buscamos eles, levamos lá pro estúdio, passamos o dia lá, eles gravaram lá a música pra mim. E tivemos a oportunidade de trocar bastante ideia com eles ali. E ainda conseguiram fazer com que a gente fosse no show à noite do Jorge Vecilo, curtir o show, pô, levaram a gente no camarim. Eu conheci o Vecilo ali, tive o primeiro contato com o Jorge Vecilo ali. Cara, o Jorge Versilo trouxe a banda pra você e ainda você fez os músicos gravar pra você ainda, Marquinhos. Olha aí, Sensacional, hein? aproveitei da situação, né? Cara, muito bom, muito bom. E, inclusive, o André Neiva é o produtor, né? É, ele é o produtor do Jorge Vecilo. E como é que foi o contato, cara? Eles gravaram o seu disco, houve comentários a respeito do estilo. Como foi isso aí? Sim, o André Dalmas, na verdade, que fez essa parte de contato direto com eles, né? Nós estávamos já gravando a guia da música ali, né? Fazendo os arranjos. E aí passou essa prévia da música para eles, né? Eles aceitaram gravar. E o dia foi muito oportuno, né? Que eles já viriam para cá fazer o show com Jorge Vecilo. E aí no dia a gente conseguiu agilizar para que eles pudessem gravar. Depois a gente, logicamente, ali via Instagram, né? A gente trocou umas ideias, eles gostaram muito do resultado e tal. De vez em quando a gente troca umas mensagens assim. Mas ficou um trabalho muito bom, assim, o resultado. O André Dalmas é um produtor muito, muito zeloso com aquilo que ele faz, muito organizado, sabe? Essa questão de chegar em estúdio, tá tudo pronto, organizadinho ali, a partitura, ele deixa tudo certinho, sabe? Então acho que isso também foi muito legal, facilitou muito o trabalho, facilitou muito essa gravação deles, né? É, lógico, tamanha experiência que esses caras têm dentro de estúdio, mas é muito legal ter um trabalho muito organizado. Eu acho que é o primeiro passo também, é muito importante falar sobre isso. É o primeiro passo, poxa, para essa aceitação de pessoas, de músicos como esse também, pô, fazer parte de um trabalho de uma pessoa que não é. Tá começando, né? Tá começando ainda. Então, essa organização é muito legal isso. O André Dalmas, ele é muito organizado, é muito disciplinado nas coisas que ele produz, que ele faz. Muito bom. E ele produziu todos os álbuns, né? Todos os trabalhos que eu tenho, inclusive esse disco que eu lancei agora, como você citou, chamado O Luar, eu lancei no último dia 19 de novembro. É um álbum, aí sim, é um álbum, um disco com 7 canções de minha autoria também, produzido lá no Estúdio A com o André Dalmas, galera da pesada, só faixa preta. Rapaz, eu tenho ouvido, tenho colocado lá no Spotify. Aí pra galera aí que tá assistindo o podcast, tá disponível em todas as plataformas digitais também, O Inclusive, Luar. tem um arranjo de naipe lá. Tá, falando sobre esse disco, é um disco com 7 canções minhas, tem um arranjo, 2 arranjos de cordas e um de metal do Bruno Santos. Olha aí. O de metal gravou o próprio Bruno Santos, o Rafael Rocha e o Roger Rocha. E as cordas dos 2 arranjos que ele fez de cordas foi gravado muito legal, cara. O Diego Silva, do Rio de Janeiro. É um cara só que grava, parece uma orquestra. Ele grava os violinos, violas, os cellos. E foi através do Bruno Santos que eu conheci o trabalho dele. Foi ele que gravou cordas. E os arranjos das demais músicas foram todos do André Dalmas. Sensacional. Os arranjos ficaram É um impecáveis. disco que tem na base, né? A banda base ali é o Gabriel Rui, de batera, o Malini, Giovanni Malini, violão e guitarra, Hugo Maciel e Felipe Dias, que gravou o Hugo Maciel de baixo, Felipe Dias de baixo acústico numa faixa, o André Dalmas de teclado, aí teve o Edu Chaibrum, também de percussão, teve a participação super especial de 2 grandes músicos numa faixa, Tsunami,
que é a quinta faixa do disco, o Carlos Bala Olha participou, aí. gravou. E na terceira faixa do disco, que é a música chamada Entre Algas e Corais, João Castilho de guitarra. É um álbum que está com padrão de qualidade para o mundo, né? É. Grandes músicos que atuam aqui e esses também que de fora também, que, poxa, fizeram o trabalho ficar ainda mais nobre, né? O João Castilho, o Carlos Bala. É, ficou um resultado que me agradou muito, assim, sabe? A ambiência do disco, a sonoridade do disco, né? O fato de ter gravado a base ali, né? Todo mundo junto ali, poxa, isso tornou a ambiência do disco muito interessante. Marcos, e o trato vocal para essa gravação, os cuidados vocais para essa gravação, como é que aconteceu? Você tem alguém que dirige, tem alguém que te ajuda, ou você é intuitivo dentro dessa onda vocal? Você mesmo produziu todos os vocais? Vamos falar um pouco dessa parte vocal. Muito legal. O nome é Liege Milioli. Olha Um que abraço para bacana. ela também. Liege Milioli é uma fonoaudióloga da pesada, assim, extremamente capacitada para isso. Ela acompanha, faz sessões, né, de tratamento vocal, de acompanhamento vocal, a saúde da voz, né, com muita gente até que vem fazer show aqui, muitos artistas grandes também, Olha que ela bacana. vai lá antes do show, né, dá esse auxílio também, e é uma baita profissional, assim, que fez todo esse acompanhamento vocal comigo, ela sempre tá atuando comigo, né? Todos os meus trabalhos, desde Quando o Sol Nascer em Nós, desde o primeiro single lançado em 2018, é ela que é a minha referência para isso, que me ajuda nisso, que não só a questão do tratamento vocal, né, visando a saúde, mas também o mapeamento do que eu vou fazer ali no estúdio também, rola isso também, entendeu? Ela é uma baita de uma cantora também, canta pra caramba, e, pô, me ajuda muito, assim, sabe? Além das sessões no consultório dela, poxa, ela faz um trabalho de acompanhamento em estúdio, entendeu? E ali no estúdio sabe como é que é. Na hora muda uma coisa ali, uma coisa aqui, poxa, aí o fato dela estar ali, ter uma profissional tão gabaritada ali nesse momento, poxa, é de extrema importância, sabe? A Liege Milioli, ela tem um trabalho muito especial. Muito bom, isso aí, o cuidado com a voz, né? Falando no Sim. cuidado com a voz, você tem nas gravações de todos os álbuns que você fez, tem algum melhor horário? Tem algum melhor dia? Tem alguns cantores que tem alguma coisa com isso aí. Exemplo, tem cantor que só gosta de gravar à noite, tem cantor que só gosta de gravar à tarde, tem cantor que só grava de manhã. Você tem alguma relação com isso? Ou marcou estúdio, você tá lá, não depende do horário e do dia. Olha, os meus trabalhos, geralmente eu gravo à tarde. Eu acho que, eu acho que assim, a voz, vamos dizer, tá mais acordada, né? Tá mais quentinha ali, mas assim, se não tiver outra opção, assim, tiver que gravar de manhã, eu acho que, né, pessoa fazendo ali o aquecimento vocal, se preparando ali, também rola, mas os meus trabalhos geralmente eu faço à tarde, eu acho. Tem alguns cantores que gostam de gravar pela manhã, porque por mais que você faça todo um aquecimento vocal, a voz ela tem um timbre peculiar, principalmente no grave, né? Pela É, manhã, né? Eu já conversei com alguns cantores que eles gostam de gravar bem cedo mesmo, né? Justamente para aproveitar, né? os meus foram todos à tarde, eu tô relembrando aqui, os meus foram todos à tarde. Coincidência ou não, foram todos à tarde que eu Você, gravei. você, você tem umas regiões, você alcança tanto grave quanto as notas agudas, né? Tranquilo, né? Mas eu vejo assim que tem cantores que têm dificuldade justamente no grave, que é o mais difícil mesmo, né? Então eles optam gravar pela manhã justamente para contribuir um pouco com essa Entendi. deficiência pela manhã com o grave, né? Entendi. E essa questão que você está falando aí de tessitura vocal, né, da extensão vocal, Sim, é outro trabalho assim que eu desenvolvo assim com a Liege,
que é muito interessante, cara. A questão da impostação da voz, voz de peito, falsete, cara, é um desafio. É um desafio. Porque, por exemplo, as minhas músicas, tem música que eu falo com eles, né? Com a Liege, com o André Downs. Falo, cara, às vezes eu faço música que nem eu mesmo. Poxa, é um desafio pra gravar, sabe? De fazer bonito, de fazer aquela melodia se tornar musical, sabe? São coisas que não são exatamente simples para se cantar de maneira interpretativa mesmo, tornar aquilo bonito, musical mesmo. Então eu faço músicas que às vezes eu tenho dificuldade para cantar. Então é mais um trabalho que nesse caso a Liege me ajuda muito, sabe? É muito legal, cara, o trabalho dela, assim, Mas sabe? você sente mais dificuldade nessa extensão, no grave ou no agudo? Cara, pra te dizer a verdade, fazer bonito mesmo, cantar bonito em qualquer região é desafiador. É. É desafiador. É desafiador. Mas eu tenho uma questão da voz mista que nesse disco eu tive que dar uma ralada pra chegar, assim. Que é algo que às vezes a gente faz. A gente lida muito também com fazer coisas de maneira inconsciente. É aquilo, mas a gente às vezes não tem consciência que é tocando ou cantando. E essa questão da voz mista, que eu tive que usar bastante nesse disco, foi um desafio. E eu falava, caramba, Liege, eu faço isso às vezes sem ter o conhecimento. E aí, quando mostra que como fazer, aí às vezes já era um bloqueio. Você fazer consciente, aquilo consciente. Essa questão foi algo que eu tive que dar uma estudada legal para poder gravar esse disco meu. E Marcos, assim, eu como te conheço já há um tempo, eu- a gente te ouve, principalmente ouvindo o seu disco, eu consigo observar as suas influências. Hum, Não só porque eu também conheço as influências, mas conheço você. sim. Mas eu nunca te perguntei. Mas eu quero saber, assim, qual foi as suas referências? Quem foi os caras que você ouviu que você falou assim, cara, quero cantar assim? Com uma referência, tanto referência dos agudos, quanto dos floreios, quanto do grave. Vamos começar aqui do grave. Qual é a referência que você teve e ouvia aquele cara que impostava o grave? Você falou assim, cara, que legal. Olha, de maneira geral, vamos lá. Tem a parte do instrumental, que eu tenho as minhas referências, depois eu vou falar, mas Sim, falando do canto, né? De maneira geral, que eu ouvi, assim, poxa, falando de voz, né? O Emílio Santiago, gosto muito, assim, pra mim é uma voz ímpar na música popular brasileira, né? Falando dessa questão do canto. Mas abrangendo essa questão de referência, pra mim, fica muito claro, até pelos, pelo estilo de composição que eu faço, né? O Djavan, eu acho que talvez seja o cantor e compositor que eu mais escutei na vida, assim. É a minha maior referência, né? O jeito que ele escreve, o Jorge Vecilo também. O canto, a parte, a maneira com que o Jorge Vecilo aborda a questão do falsete, essa região mais aguda, me interessa muito, é algo que eu tento trazer também para minha voz, pro meu jeito de cantar. São essas referências assim, falando de voz e de composição assim, né, mesclando um pouco isso assim, são referências que eu tenho. Agora, obviamente, na música de maneira geral, né, como cantor e compositor, tocando ali e tal, a música brasileira ela é muito rica. Então aí a gente vai passar por Tom Jobim, a gente vai passar por João Bosco, por Fátima Guedes, que eu adoro, compositora extraordinária, o Gilberto Gil, obviamente. Então esse time aí é o time que me agrada muito como referência, como cantor, como compositor, como violonista, né, instrumentista também. Marcos, você lançou esse mês, né? O álbum O Luar, O Luar. o Luar. Você gosta do Luar?
Eu sou um cara muito noturno, hein? É mesmo? Sempre fui. Gosto demais. Ao mesmo tempo é noturno, mas gosta da manhã também, né? Mas Porque cedo tá sempre não, na praia, correndo, andando de O bike. Jorge Vecilo tem uma música que tem uma frase maravilhosa. Ele fala: garis, vigias e violeiros são como Exu e Batman. Rondam nas sombras, mas a serviço da luz. Muito Olha que legal, legal, muito legal. muito bacana. E hoje, Marcos, qual é os trabalhos que você está fazendo? Tem alguma coisa para lançamento desse álbum? Sim, então, eu acabei de lançar esse álbum, né? Coloquei nas plataformas digitais. Para 2025, eu tenho conversado até com o André Dalmas, né? Meu produtor, que a ideia é montar uma gig ali, formar uma banda, para preparar um show de lançamento, não só de lançamento do álbum, né? Mas para dar o start nessa carreira de fato de cantor e compositor nos palcos, né? Buscar essas experiências nos palcos. Hoje eu atuo muito assim em alguns eventos, mas a maioria das minhas atuações geralmente são em bares e restaurantes, né? Na Noite da Grande Vitória. Então, através desse disco, de ter criado esse portfólio, né? Ter esse ponto de partida para visando os palcos também, buscar essa experiência, né? Então, ter uma banda já estruturada, ensaiada, com as coisas que eu gosto de cantar, um show montado, com certeza vai ser muito positivo nesse sentido, de ter esse projeto para o Marcos Paulo, né? Surgir de fato, né? Através seja de editais, né? Tem muitos editais de cultura aí já se iniciando para o ano de 2025. Então, os projetos são esses, não só o lançamento do disco, mas buscar uma estrutura para, de fato, começar essa carreira mesmo, né? De como cantor e compositor nos palcos também. Ô Marcos, qual os principais desafios, cara, que você enfrenta hoje como músico, né? Como um profissional da música? Que você tem como desafio, o que você acha difícil dentro da carreira musical? O que você enxerga como desafio? Eu acho que o principal, assim, que eu vejo hoje, né, para mim, a minha realidade, é saber me colocar no mercado, sabe? Eu acho que como músico eu vejo isso como algo muito importante. As coisas mudam, né? As coisas estão toda hora se modificando e evoluindo. Eu acho que a gente tem que saber acompanhar isso e se colocar no mercado. Porque, assim, tudo começa já do repertório que a gente escolhe para tocar, né? Que a gente se especializa, né? No caso, eu faço bossa nova, faço essa MPB, né? Mais por esse lado do João Bosco, Djavan, Fátima Guedes. Então, saber me colocar no mercado como esse tipo de profissional. Porque, assim, quem chama o Marcos Paulo para cantar sabe muito bem o que quer ouvir. Então já começa por aí. Então, como atender? Como também buscar esse público? Né? Porque uma coisa é você ser convidado, outra coisa é você saber se mostrar para pessoas que às vezes nem conhecem o seu trabalho, mas pô, isso é isso que eu quero. Então é um desafio constante. Na verdade, não é algo pontual, Eu é algo vejo constante. um músico capixaba, ele é muito eclético, né? Olhando pelo ponto assim de que a gente tem muitas influências de artistas de fora, é difícil você ver uma banda capixaba ou um cantor capixaba de referência. Até porque nós estamos em um estado pequeno, né? E os trabalhos que nós observamos que mais acontece aqui são trabalhos cover. O estado, acho que é o estado do cover, o Espírito Santo, né? E o que eu vejo assim como grandes desafios, aqueles que encaram como desafio de verdade em criar
uma imagem, em criar uma postura profissional, autoral, tem se destacado, né? A gente observa assim, a gente pode olhar lá para início da história aí da música popular capixaba, que nós tivemos um grande astro, hoje internacional, que leva no seu currículo capixaba, Roberto Carlos, né? E recentemente a gente pode se dizer, grande artista capixaba também, que tem se destacado, o Silva, né? E nós temos esse que seria o mais novo desse mercado mundial, que seria o Marcos Paulo chegando aí. Olha aí. Com esse desafio, né? Nós acreditamos pela qualidade, pela seriedade que você tem no trabalho, né? De toda a dedicação, né? E eu acho que a música brasileira está carente de verdade, né? Não de algo que a gente vem copiando ou fazendo igual porque está dando dinheiro, porque está dando certo. Sim. Porque aqui no estado, eu toco instrumental, tenho um trio instrumental, que é o Vix Trio Pop Jazz, e eu ainda ouço assim, mas vocês tocam sertanejo? Eu acho que você não ouve isso, né? Quando... Ouço também. Só de vez em quando. Nunca é encarado, né? Assim, não, eu tenho um trabalho autoral, eu toco minhas canções, né? A gente tem um segmento, né? Mas eu acredito que, cara, justamente que é o sentido do podcast é mostrar, né, não só para a população capixaba, mas também para o Brasil, para o mundo, dos grandes talentos que existe aqui dentro do nosso estado, em todas as áreas, tanto como instrumentista, como cantores, né? Então, tem muita capacidade de muitos grupos, muitas bandas, muitos cantores conquistar o país e conquistar o mundo aqui dentro. Que precisa ter uma mentalidade empreendedora e acreditar no seu próprio trabalho e investir no próprio trabalho também, né, Marcos? Verdade. Porque o músico tem essa dificuldade. Verdade. Dificuldade de acreditar em si mesmo e falar, não, eu vou investir. Né? De investir num clipe. Aí você fala assim, cara, vamos produzir um clipe aqui, seu clipe vai custar R$200 mil. Aí você fala assim, não, lógico, existe vários níveis de mega produções em clipe, mas quando você acredita de verdade no que você faz, em quem é você dá o seu melhor. E eu acho que é isso que, cara, o Brasil está precisando, de quem dê o seu melhor, porque isso é a verdade. Isso conecta com pessoas, é isso que faz o diferencial. A gente tem dezenas de cantores que simplesmente repetem o que os outros repetem. E vive bem de música. Sim. Vive muito bem. Inclusive, o músico brasileiro, a música no Brasil, eu posso te dizer com convicção. Aqui no Brasil, músico tem como viver muito bem de música. E muito melhor do que lá fora. Antigamente a gente tinha muito uma conversa e falava assim, não, mas músico lá... Não, pelo contrário, eu tenho um contato hoje com músicos do mundo inteiro. E todos eles falam, aqui no Brasil é possível se viver muito bem de música e ainda ficar até milionário. Como nós temos vários artistas aí. Mas para isso acontecer precisa ter uma visão empreendedora. O mercado ele funciona. Sim. O mercado musical é o mercado que mais movimenta grana mundialmente. E tudo tem música, né, Marquinhos? Sim. Cara, pegando um gancho no que você falou, essa questão de transmitir a verdade. Vamos lá. É exatamente isso. É você acreditar no seu trabalho. Se você... Porque assim, eu não vejo melhor maneira de você transmitir a sua verdade do que através do autoral, assim, né? Na medida do possível, que tem gente também que é muito intérprete, né? Tem grandes cantores, o Emílio Santiago, por exemplo, ele interpretava músicas, poxa, como se fosse, parece que todas as músicas que ele cantava eram dele. Isso é especial, isso é algo extraordinário.
Mas assim, no meu caso, pelo menos, eu não vi maneira melhor de, de transmitir a minha verdade, senão pelas minhas composições. Aliás, você falou de investimento, esse disco, o Luar, eu custeei ele 100%, né? Eu até tentei ali uns dois, Olha três aí. editais, eu não consegui, né, ser contemplado, que é natural também, né, acontece, você pode não conseguir e tal, mas aí eu decidi, mais uma decisão daquelas que eu tomei por mim. Eu falei, poxa, quanto tempo mais eu vou esperar para fundamentar e concretizar um sonho? Então aí eu liguei pro André, o André Dalmas, falei, André Dalmas, vou marcar tal dia aí, prepara o estúdio que eu vou gravar as guias aí que eu vou lançar o meu disco. Ah, vai? Vou. Aí fui lá, selecionei 7 músicas, que foram essas 7 que eu gravei. E esse disco ficou sendo produzido por um ano, um pouquinho mais de um ano. Eu comecei a produzir, gravei as guias ano passado. E aí foi todo esse processo de vivendo de música, né? De custear o disco 100%. Né, pagando ali arranjo, pagando os músicos, até agradeço imensamente, sou imensamente grato, porque com certeza os músicos até que me conhecem, poxa, fizeram uma condição especial ali, sabendo da situação e tal. Outros até nem queriam, ficaram meio receosos. Não, não precisa, não esquenta a cabeça não, não, mas eu quis, né, efetivar ali o meu compromisso financeiro com cada um. E um ano nessa produção desse disco Luar. E não é fácil, é desafiador, né? E essa questão do mercado, seja nacional ou não, mas é o que eu havia falado. Você saber se mostrar, você saber encontrar um caminho dentro do mercado que está aí. Entendeu? Porque são vários caminhos, existem várias possibilidades. Então eu vivo esse desafio, eu tenho isso como algo muito importante, saber mostrar o meu trabalho, principalmente para pessoas que, obviamente, não têm noção do que eu faço, não têm noção do que eu toco, que possa achar no meu trabalho algo interessante, para que elas gostem também, me conectar com pessoas, como você falou. E criar um network, cara. O network a gente até falou, né, Sim. em off, né, tava falando do network. Como é importante isso? Num evento que você toca, a partir dali, um network que você cria. Através de uma gravação dessa, poxa, o André Neiva, o Cláudio Infante vieram gravar para mim, né? Gravaram para mim. O João Castilho, o Carlos Bala, são músicos aí icônicos, né? A nível de Brasil. Como a partir daí, poxa, criar também um network com esses camaradas, isso é importante pra caramba, sabe? Sim. Marcos, quais são as dicas que você dá para quem quer iniciar uma carreira? Para quem que viveu a mesma, que tem que tomar a mesma decisão que você tomou de talvez sair da CLT, iniciar uma carreira, ou até mesmo vive de música, mas ainda não assumiu, né, esse papel, não tem um trabalho autoral. Qual é a dica que você dá para quem está iniciando? Qual é o caminho? Aquilo que você falou assim, cara, eu fiz isso e deu certo. Cara, nós músicos, nós nos baseamos muito pelo lado emocional da coisa, né? O lado da paixão. Ah, eu amo isso, eu amo a música, sou apaixonado por música, vou fazer, vou ver de música. Isso é um ponto. Mas eu acho também que a gente tem que. Acho não, tenho certeza que a gente tem que ter a consciência do lado racional. Lado racional. Que é como eu falei. Eu trabalhava numa empresa e quando eu decidi dentro de mim mesmo que eu queria aquilo, que eu ia viver daquilo, que em algum momento da minha vida eu ia tomar essa decisão, cara, você se fundamentar naquilo. Ô Marco, você, nesse momento dessa decisão, você estava preocupado com ganhos ou você estava preocupado em realizar, em viver uma experiência? Um pouco de tudo, né? Por isso que eu acho que tem que ter muito bem definido essa questão da paixão, essa questão do emocional, de viver de música, de realizar o sonho, sabe? De concretizar aquilo que a gente almeja. E eu vivi isso a vida toda. Eu sabia, poxa, que o maior amor que eu tinha era pela música. Mas tem um lado racional também, de pagar a conta, entendeu? De arcar com os compromissos em dia.
entendeu? Então, esse lado racional, e falando de música especificamente, de buscar conhecimento técnico, de fazer aula, de aprender ali a parte o máximo possível, porque, poxa, você vai se lançar no mercado que tem essas inconstâncias também, entendeu? Tem semana que você toca pra caramba, tem semana que você já não toca tanto. Eu tenho que, e eu particularmente, eu fico me movimentando nessas duas áreas. O Marcos Paulo que canta e toca violão e o Marcos Paulo que é o instrumentista de sopro, que acompanha outros artistas, que toca, faz participações, né, em outras bandas, saxofonista. Então eu tenho que saber me importar nesses dois ambientes. Então não é simplesmente assim, poxa, eu sou apaixonado pela música, vou viver. Não, cara. Fundamente. Planejamento, né? Exatamente, se planeja, busque conhecimento, crie network, veja também, dá uma cuidada também do lado racional da coisa. É muito importante, entendeu? Saber o que você está fazendo, buscar esse conhecimento, se aperfeiçoar, entendeu? É muito importante. Porque você vai lidar com situações que você, mesmo você planejando, você, né, se preparando para aquilo, tem micro situações ali que você vai ter que aprender a lidar com aquilo ali na hora. Então, mais preparado que você puder estar, esteja. Se é que eu posso dar uma dica, acho que é isso, cara. Sensacional. Marcos, a gente está indo para o final dessa entrevista. Quero agradecer imensamente. Eu quero agradecer, cara, pela sua vida. Por Opa, você ser essa pessoa que você é. Uma pessoa humilde e talentosa. A gente sabe obrigado. que nesse meio musical é difícil a gente encontrar pessoas que conseguem transitar com equilíbrio entre a humildade e o talento. E eu te conheço desde criança. O seu futuro musical ele já estava garantido, não só por uma vocação que você tinha, mas pela vontade, né? E pelas heranças familiares que você traz também. Estou muito feliz com esse novo álbum, inclusive ele não sai da minha playlist, tá? Quero aconselhar também a todos os nossos telespectadores aí que já vai lá no Spotify, já começa a seguir o Marquinho, já segue Marcos Paulo. Vamos lá, vamos falar sua rede social pro No pessoal. Instagram, marcospaulo.oficial, Marcos com U, marcospaulo.oficial. Lá é um Instagram específico para isso mesmo, para divulgar o meu trabalho. Lá vocês vão poder acompanhar minha agenda, todas as novidades, né? O disco Luar está disponível em todas as plataformas, bem como as músicas que eu lancei anteriormente, né? Quando o Sol Nascer em Nós e Sem Piedade para Amar. Vocês podem conferir. Estão tudo nas plataformas digitais. Em breve no YouTube também. O Luar, porque quando o Sol Nascer em Nós e Sem Piedade para Amar, tem um clipe também. As duas tem um clipe, Já né? saiu? Já saiu. Essas duas foram que eu lancei em 2018. O Luar, por enquanto, é só o áudio, mas eu vou colocar também no YouTube, que ainda não está, mas vai entrar no YouTube. E eu quero pegar uma dessas 7 músicas aí, eu quero fazer um visual dela também, lançar um clipe de uma das 7 músicas, cara. Que bacana, E hein? também o seguinte, poxa, meu avô era um grande músico também, né? Clarinetista também, bem conhecido também aqui no estado. Poxa, ele tem uma biografia musical muito grande. Então, para esse ano 2025, eu tenho um projeto. Na verdade, eu sempre quis fazer isso, mas é algo que está mais. Eu estou me estruturando mais para isso. Que ele era um grande músico de choro, né? Assim também como eu toco choro, esse lado instrumental meu foi muito por essa questão do choro, né? Também que eu toco. E meu avô era um grande chorão, clarinetista. E ele tem muitas composições de choros, valsas. Então eu quero. Já é aí um spoiler aí Que para bacana, hein? 2025. Se Deus quiser, eu vou começar a me estruturar nisso, de lançar um álbum ali com 5 músicas, um álbum instrumental que eu vou lançar. 5 músicas dele, do Antônio Paulo Africaninho. É Olha algo aí, hein? que eu quero concretizar também, mais um sonho que eu quero realizar. E você, Marciano, que falou aí que me conhece desde criança, cara, eu que te agradeço pelo convite. Cara, você é um cara sensacional. Eu Obrigado. realmente me sinto muito feliz de estar aqui, de maneira pessoal, não só profissional, mas de maneira pessoal. Você é um cara que eu admiro. Como eu falei, a gente estava vindo para cá, eu falei,
Poxa, você é uma referência, assim, pra mim também, musical. Obrigado. Poxa, eu lembro que você tinha um estúdio lá em André Carlone. E, poxa, você tinha sua banda, outras bandas que iam lá ensaiar, e eu ficava sempre lá curioso. Pô, subia lá pra ver os ensaios da galera. Antes mesmo de começar a estudar clarineta, né, cara? E a gente já tinha esse contato, poxa, maravilhoso, cara. Você é um cara muito especial na minha vida. Com certeza você tem muita influência dentro da música que eu faço hoje também, né, cara? Tenho Obrigado. muita admiração por você, tá? Como músico e, sobretudo, como pessoa, cara. Obrigado. Então, obrigado mesmo pelo convite, por estar aqui com você. Marcos, contato para shows e eventos. Fala pra gente. Seu telefone. Via Instagram, pelo direct, e pelo telefone, caso seja de interesse, 27 DDD 988 39 9998. Só mandar um oi lá no WhatsApp e a gente fecha o show, fecha a apresentação que for necessária para quem tiver interesse em contratar o Marcos Paulo. É isso aí. Obrigado mais uma vez. Eu que te agradeço, meu irmão. Fechamos aqui o nosso 4º episódio sobre viver de música. Entrevistamos a história aqui e conhecemos mais um pouco do Marcos Paulo. Para os chegados, Marquinhos. Se você é um cantor, um artista, tem um grupo, uma banda, e quer estar com a gente aqui no podcast, falar sobre música, contar a sua história, a sua carreira, os seus projetos, pode entrar em contato com a gente no telefone 27 99704 4239 ou pelo Instagram Marte Mentoria Musical. E nós estamos também, não deixem de seguir aí o canal do YouTube Music Flow Business e acompanhe aí os próximos episódios. E até lá!